Isso provavelmente deve ser aparente, mas esse é o primeiro vídeo que eu tô tentando gravar pro YouTube. E nessa tentativa eu percebi que, apesar de eu dar aulas, eu dar supervisão, eu participar de lives e congressos, o ato de sentar no lugar sozinho e falar com uma câmera é esquisito, assim. É tão esquisito que o meu modo de falar ele fica diferente. E aí, defrontado por esse dilema, no caso, eu tá tentando fazer uma coisa que é esquisita pra mim, eu decidi falar exatamente sobre isso. No caso, eu decidi falar a respeito de modos de falar. Porque eu acredito que essa temática pode ser de grande importância para o psicólogo em sua clínica. Porque no fim das contas, o terapeuta, né, a terapeuta trabalha com a fala, né? Então, se aproximar disso resguarda sempre a possibilidade de fornecer pra gente mais liberdade na nossa relação com a prática clínica. Todo esse meu pensamento, assim, a respeito de modos de falar, começou com um cara que, antes da Twitch, antes da internet, ele apresentava um programa que chama The Joy of Painting, né? Que dá pra traduzir como a alegria de pintar, ou a alegria da pintura. E nesse programa, como o título aponta, né? Esse cara se filmava pintando. Mas o que destacou ele, assim, não foram necessariamente as pinturas dele, ou a habilidade técnica que ele demonstrava nas pinturas que ele fazia enquanto ficava lá se gravando. O que mais chamava atenção, o que capturava aqueles que assistiam, aquilo que a câmera, por sua vez, capturava, era, na verdade, as coisas que ele falava. Mas eu acho que dizer que eram as coisas que ele falava é uma espécie de simplificação. Mas eu também não sei como falar de alguma coisa que fala poderia ser outra coisa que não uma espécie de simplificação. Porque não são só as palavras. No fim das contas, o modo, o tom, o volume, a posição, o contexto de uma fala pode mudar totalmente o que a gente entende quando escuta ela. E pra mim, assim, os cariocas são um grande exemplo disso. Até onde eu sei, né? Os cariocas são os seres que mais falam palavrões sem que essas palavras necessariamente sejam entendidas ou recebidas como palavrões, né? Ou pelo menos como se usualmente se entende ou se recebe um palavrão. Um exemplo, e esse exemplo assim, é meramente científico, né? Dessa hipótese que eu estou tentando apresentar para vocês, é a expressão clássica filha da p***. Você pode dizer assim, essa expressão em vários contextos e de várias formas, e dependendo de como ela aparece, ela se transforma. Por exemplo, você pode dizer filha da p*** de um modo onde você realmente acredita que a mãe da pessoa, sei lá, executa atividades promíscuas. Mas, em geral, quando se usa essa expressão, a coisa não tem muito a ver com a mãe de ninguém, mas sim com a pessoa a qual você está dirigindo as palavras. Mas você também pode dizer filha da quando encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo e está feliz ou surpreso de encontrar. Você também pode dizer filha da quando alguém faz algo que você não esperava ou que te deixa surpreso, até mesmo te deixa orgulhoso. Você pode dizer filha da em geral, assim, acontece em um tom meio agudo quando o atacante do seu time favorito e do coração chuta a bola aos 47 minutos do segundo tempo de uma final na qual o placar está descansando no 1-1 e a bola passa de raspão no gol. Tem muito mais exemplos disso, né? Mas eu acho que eu já me aproveitei demais fazer o uso dessa expressão para minha argumentação, principalmente nesse contexto da internet, onde aparentemente segundos são muito preciosos, né? Mas eu não faço isso sem motivo. Eu faço porque eu acredito que essa questão, ela é importante. E talvez, justamente por isso, eu me faço uso dessa expressão. Porque, no fim das contas, né? Um filho da p... pode chamar atenção. É que objetivamente falando, né, a mesma expressão está sendo usada, mas o modo como ela é recebida, apreendida, entendida, pode ser completamente diferente. O pintor que eu comentei, ele se chama Bob Ross, e ele fala de um jeito que para mim é singular. É difícil escrever esse modo para alguém que nunca experienciou a coisa, né? Seria como tentar descrever o gosto do refrigerante Dr. Pepper, ou a sensação de se mijar enquanto você está sendo encharcado pela chuva, ou porque você ama quem você ama. Como eu disse, em geral, nesse lugar, é preciso lidar com as limitações, as simplificações. Mas, mesmo assim, eu tento fazer, né? O modo no qual Bob Ross fala é capaz de me fazer acreditar que, de fato, os ansiolíticos funcionam. O
Eu quero dizer que, assim, claro, remédios que combatem a ansiedade podem diminuir a tensão. Mas não é disso que eu tô falando. A fala do Bob Ross, ela é mais potente do que isso, assim. É porque há um limite nos ansiolíticos, como em qualquer coisa. Por exemplo, digamos que você, por qualquer razão, tenha medo de viajar de avião. Mas por motivos para além de você. Sei lá, você é um negociador excelente, muito importante para sua empresa. E por conta dos seus talentos inacreditáveis, você precisa constantemente viajar de maneira rápida a grandes distâncias. E aí, por causa disso, você tem que fazer o uso dos famigerados aviões de maneira constante. Daí, no meio desse dilema, assim, você pula o psicólogo, já que é algo meio chato, às vezes sofrido e demorado. E você, como um grande homem de negócios, precisa não só cumprir, mas bater e superar as suas metas. Você vai direto no caminho da grande eficiência. Você vai se consultar com um psiquiatra. Na consulta, em poucos minutos, esse psiquiatra hipotético entende completamente seu dilema e, como resposta, ele diz que isso é muito comum. E como solução, ele te dá um remédio para combater a sua ansiedade. Você, ansioso que é, nem espera a próxima viagem chegar para comprar o remédio. Você sai da consulta em direção a uma farmácia. Agora, armado dessa espécie de panaceia, mesmo ainda sem usá-la, você fica um pouco mais tranquilo. Daí, o dia da viagem chega. Seguindo as instruções do seu psiquiatra, alguns momentos antes de entrar no avião, você toma o remédio. E é aí que vem, assim, pra mim, o paradoxo do ansiolítico. Você toma o remédio e, de fato, muitos dos sintomas relacionados à ansiedade diminuem ou até mesmo eles desaparecem, eles somem. Mas, independente da eficiência do remédio, você ainda está dentro do avião. Não qualquer avião, mas um avião em pleno funcionamento. Ou seja, mesmo com remédio, você ainda está viajando de avião. Se você, apesar dos efeitos farmacêuticos, ainda conseguir ficar acordado, uma sensação esquisita pode te tomar. E eu não tenho outra palavra além de esquisita para descrever essa sensação, porque você está dentro de uma situação que te causa ansiedade, sem sentir a total potência dessa ansiedade, sabendo que deveria estar se sentindo ansioso. A questão é que o remédio, apesar de ser capaz de diminuir, ou em alguns casos até mesmo anular os sintomas, ele não anula o fato de você estar dentro de um avião. E a ideia de estar dentro de um avião te causar uma ansiedade. Assumir que o remédio pode ter o poder de solucionar isso seria como assumir que usar Viagra te impossibilita de transar mal. E de novo, né? Eu termino com uma analogia supostamente esdrúxula porque eu considero importante isso que eu tô comentando. E o que eu tô comentando agora é que a fala do Bob Ross é tão potente pra mim que ela me faz acreditar que, de fato, assim, que deveras os ansiolíticos funcionam. No caso, que superam esses dilemas. E eu acho, assim, que é isso. A fala do Bob Ross tem a capacidade de me fazer superar, mesmo que temporariamente, algumas coisas que eu acreditava ser dilemas, paradigmas, paradoxos. Por causa disso, de vez em quando eu desenho, eu escuto ele, né? Eu escuto o Bob Ross. E eu não tô sozinho nisso, né? Porque apesar do Bob ter gravado esses vídeos antes da internet, e da Twitch e do YouTube, no YouTube tem vários vídeos dele que tem quase, assim, 50 milhões de visualizações, se não mais. E eu já fui num dos canais que transmitem esses vídeos do Bob Ross, e ele já foi um dos canais mais assistidos da Twitch, assim. Ele já chegou a quase 22 mil pessoas assistindo simultaneamente. Assim. Pra contextualizar, assim, os cariocas novamente, né? Isso é mais do que o dobro médio de uma transmissão padrão do Casimiro. O Bob Ross, ele é conhecido por falar aquilo que, né, não existem erros, mas acidentes felizes. Mas teve um episódio onde ele começa a falar de contraste. Na pintura, contraste é basicamente a diferença entre valores. Quanto maior for essa diferença, maior é o contraste. Um contraste clássico é sobrepor, por exemplo, preto com branco, né? E aí, nessa transmissão que ele está comentando sobre contrastes, ele diz: You have light on light, you have nothing. If you have dark on dark, you basically have nothing. You know, it's like in life. Gotta have a little sadness once in a while so you know when the good times come. I'm waiting on the good times now. Quando ele disse essas palavras, duas coisas estavam acontecendo na vida do Bob Ross. A morte da mãe dele e a luta da mulher dele contra o câncer. E a mulher dele acabou morrendo mais ou menos um ano depois que esse episódio foi pro ar. E eu fico pensando, né? Imagina assim, ter que gravar para um programa que se chama The Joy of Painting. No caso, a alegria de pintar, envolto por esses acontecimentos. Mas eu não tô contando essas coisas por causa do filho do ansiolítico, nem do Bob Ross. Sendo mais específico, ou pelo menos tentando ser mais específico na medida do meu possível, eu tô comentando essas coisas por dois motivos. O primeiro é
né, o meu modo de falar. Porque apesar de eu ter tirado, assim, joy, a alegria, muita alegria e sentido, na verdade, na minha relação com coisas como, por exemplo, falar a respeito e ensinar a clínica psicológica, seja em aulas ou em supervisões, tentar articular ela com arte como a literatura, a pintura, a escultura e tudo mais. No momento, eu tô aqui falando uma posição nova, falando sozinho com uma câmera, assumindo que eu tô falando com alguém. E o Bob Ross, né, no fim das contas, ele tava falando de contraste. E contraste se dá na relação de valores. Uma cor não é uma cor sozinha, ela se dá em relação. O que eu quero dizer é que, com essa suposta metáfora cromática, onde eu uso valor em dois lugares simultaneamente, não é sobre a objetividade suposta da questão que eu estou comentando, mas da relação que se apresenta nesses acontecidos. Daí eu chego, né, no segundo motivo de eu contar essa história toda para vocês. É porque eu acredito que se atentar a isso é de extrema importância para o terapeuta. No nível pessoal, né? Se ele se atentar a respeito de si mesmo enquanto escuta, ele pode perceber que está sendo atravessado de alguma forma pelas faltas que o encontram, assim. Porque, como eu disse, né? Contraste e comunicação são coisas que se dão em relação. Seja pelo modo de falar e a quem se fala. Seja pela relação das cores que conversam. O terapeuta também pode se articular com aquilo que vem ao seu encontro de outra forma, já que uma coisa pode significar mais de uma coisa específica dependendo do modo de se falar. Meu apelo com esse vídeo é tentar apontar que uma fala pode resguardar muito mais do que a objetividade contida nas palavras disparadas, assim. E isso pode fazer toda a diferença quando a gente escuta a si mesmo e escuta outro. Bom, é isso.